Capítulo 27. Os dogmas e os preconceitos. Os maiores obstáculos para que se propaguem no seio das sociedades modernas os ensinamentos salutares e proveitosos do Consolador são constituídos pelas imensas barreiras que lhes levantam os dogmas e preconceitos de todos os matizes, nas escolas científicas e facções religiosas militantes em todas as partes do globo. 27.1. Ações perturbadoras. Muitos espíritos, afeitos ao tradicionalismo intransigente e rotineiro, são incapazes de conceber a estrada ascensional do progresso como de fato ela é, cheia de lições novas e crescentes resplendores. É assim que, completando as longas fileiras de retardatários, perturbam às vezes a paz dos que estudam devotamente no livro maravilhoso da vida, com as suas opiniões disparatadas, prevalecendo-se de certas posições mundanas, abusando de prerrogativas transitórias que lhes são outorgadas pelas fortunas iníquas. Não conseguem, porém, mais do que estabelecer a confusão, sem que as suas mentes egoístas tragam algo de belo, de novo ou de verdadeiro, que aproveite ao progresso geral. Seus trabalhos se prestam unicamente às suas experiências pessoais nos domínios do conhecimento, não conseguindo viver na memória dos pósteros, porquanto a veneração da posteridade é uma galeria gloriosa reservada, quase que invariavelmente, aos que passaram na terra perseguidos e desprezados, e que se impuseram à humanidade, ofertando-lhe generosamente o fruto abençoado dos seus sacrifícios imensos e das suas dores incontáveis. 27.2. Características da sociedade moderna. Desalentadoras são as características da sociedade moderna, porque, se a coletividade se orgulha dos seus progressos físicos, o homem se encontra moralmente muito distanciado dessa evolução. Semelhante anomalia é a consequência inevitável da ignorância das criaturas com respeito à sua própria natureza, desconhecimento deplorável que as incita a todos os desvios. Vivendo apenas entre as coisas relativas à matéria, submergem nas superficialidades prejudiciais ao seu avanço espiritual. Ignoram quase que totalmente o que sejam as suas forças latentes e as suas possibilidades infinitas, adormecendo ao canto embalador dos gozos falsos do eu pessoal. E apenas os sofrimentos e as dificuldades as obrigam a despertar para a existência espiritual, na qual reconhecem quanta alegria dimana do exercício do bem e da prática da virtude, entre as santas lições da verdadeira fraternidade. 27.3. A ciência e a religião. Infelizmente, se a ciência e a religião constituem as forças matrizes de esclarecimento das almas, vemos uma empoleirada na negação absoluta e a outra nas afirmações arriscadas e absurdas. A ciência criou a academia e a religião sectarista criou a sacristia. Uma e outra, abarrotadas de dogmas e preconceitos, repelindo-se como polos contrários, dentro dos seus conflitos, têm somente realizado separação em vez de união, guerra em vez de paz, descrença em vez de fé, arruinando as almas e afastando-as da luz da verdadeira espiritualidade. Entre a força de um preconceito e o atrevimento de um dogma, o espírito se perturba, e no círculo dessas vibrações antagônicas acha-se sem bússola no mundo das coisas subjetivas, concentrando, naturalmente, na esfera das coisas físicas todas as suas preocupações. 27.4. O trabalho dos intelectuais. É por essa razão que de grandes responsabilidades se investem aqueles que se entregam na terra aos labores espirituais, sob todos os aspectos em que se nos apresentam. Grandes serviços constam de suas incumbências, e elevada conta lhes será solicitada dos seus afazeres sobre a face do planeta. Dolorosas decepções os aguardam na existência de além-túmulo,
quando menosprezam as suas possibilidades para o bem comum, fazendo de suas faculdades intelectuais objeto de mercantilismo, em troca de prebendas, as quais, augurando-lhes um porvir de repouso egoístico na vida transitória, os fazem estacionários e nocivos às coletividades, o que equivale a existências de provas amargas entre prolongadas obliterações dos seus poderes de expressão. Não é que o artista e o pensador devam aderir a este ou aquele sistema religioso, ou alistar-se sob determinada bandeira filosófica. O que se faz mister é compreender a necessidade da tarefa de espiritualização, trabalhando no edifício sublime do progresso comum, colaborando na campanha de regeneração e de reforma dos caracteres, auxiliando todas as ideias nobres e generosas em qualquer templo, facção ou casta em que vicejem, espiritualizando as suas concepções, transformando a ação inteligente num apelo a todos os espíritos para a perfeição, desvendando-lhes os segredos da beleza, da luz, do bem, do amor, através da arte, na ciência e na religião, em suas manifestações mais rudimentares. Que todos operem na difusão da verdade, quebrando a cadeia férrea dos formalismos impostos pelas pseudo-autoridades da cátedra ou do altar, amando a vida terrena com intensidade e devotamento, cooperando para que se ampliem as suas condições de perfectibilidade, convencendo-se de que as suas felicidades residem nas coisas mais simples. Capítulo 28. As comunicações espíritas. Por todos os recantos da terra, fazem-se ouvir nos tempos que correm as vozes dos espíritos, que na sua infatigável atividade conduzem a luz da verdade a todos os ambientes, dosando as suas lições segundo o grau de perceptibilidade daqueles que as recebem. Os ensinamentos do espaço pululam nas escolas, nos templos, nas oficinas, e aos poucos ides compreendendo a comunhão do orbe terráqueo com planos invisíveis. O Espiritismo tem doutrinado convenientemente a fé e a ciência, preparando-as para os esponsais do porvir. Se é verdade que a tibieza de alguns trabalhadores, obcecados pelos preconceitos, tem entravado a marcha da doutrina consoladora, devemos reconhecer que muitas mentalidades, saturadas de suas claridades benditas, têm concorrido com os melhores esforços da sua existência em favor da propagação dos seus salutares princípios, desobrigando-se nobremente dos seus deveres para com a bondade divina. 28.1. O mediunismo. Vários autores não têm visto, na extensa bibliografia dos escritores mediúnicos, senão reflexos da alma dos médiuns, emersões da subconsciência que impelem os mais honestos a involuntárias mistificações. Excetuando-se alguns casos esporádicos em que abundam os elementos prestantes à identificação, as mensagens mediúnicas são repositórios de advertências morais, cuja repetição se lhes afigura soporífera. Todavia, erram os que formulam semelhantes juízos. Diminuta é a percentagem dos intrínsecos, já que todo o mediunismo, ainda que na materialização e no automatismo perfeitos, se baseia no espiritismo e animismo conjugados. 28.2. A comunhão dos dois mundos. Os desencarnados não podem imiscuir-se na vida material com a plenitude das faculdades readquiridas, e o médium, por sua vez, frequentemente, em vista das suas condições e circunstâncias, está impossibilitado de corresponder à potencialidade vibratória daqueles que o procuram para veicular o seu pensamento. A alma, emancipada dos liames terrestres, integra a comunidade do outro mundo, que não é o da carne, e daí a necessidade imprescindível de submeter-se às condições de ordem material para se manifestar. Esse fato constitui uma dificuldade extraordinária à consciência depurada,
que já desferiu o voo altíssimo aos denominados planos felizes do universo, dificuldade que essa adaptação à materialidade implica. A comunhão dos dois mundos, o físico e o invisível, está, pois, baseada nos mais sutis elementos de ordem espiritual. 28.3. Os espíritos benignos. Por essa razão, as luminosas mensagens dos grandes mentores da humanidade são inspiradas aos seres terrenos através de processos inacessíveis ao seu entendimento atual, e a maioria das entidades comunicantes são verdadeiros homens comuns, relativos e falhos, porquanto são almas que conservam, às vezes integralmente, o seu corpo somático, e cujo habitat é o próprio orbe que lhes guarda os despojos e as vastas zonas dos espaços que o cercam, atmosferas do próprio planeta, que poderíamos classificar de colônias terrenas nos planos da erraticidade. Aí se congregam os seres afins, e nesse meio vivem e operam muitas elites espirituais, constituídas por espíritos benignos, mas não aperfeiçoados, os quais, sob ordens superiores, laboram pelo seu próprio adiantamento e a prol da evolução humana, volvendo novamente a carne ou trabalhando pelo progresso no seio das coletividades terrestres. 28.4. O que representam as comunicações? Dos motivos expostos, infere-se que a suposta vulgaridade dos ditados mediúnicos é um fato naturalíssimo, porque emanam das almas dos próprios homens da Terra, imbuídos de gosto pessoal, já que o corpo das suas impressões persiste com precisão matemática, e somente os séculos, com o seu consequente aglomerado de experiências, conseguem modificar as disposições kármicas ou perispirituais de cada indivíduo. Procuram agir no plano físico, unicamente para a demonstração da sobrevivência além da morte, levantando os ânimos enfraquecidos, porque dilatam os horizontes da fé e da esperança no futuro. Porém, jamais serão portadores da palavra suprema do progresso, não só porque a sua sabedoria é igualmente relativa, como também porque viriam anular o valor da iniciativa pessoal e a insofismável realidade do arbítrio humano. 28.5. Os planos da evolução. Assim como o infinito é uma lei para os estados das consciências, temos o infinito de planos no universo, e todos os planos se interpenetram dentro da maravilhosa lei da solidariedade. Cada plano recebe, daquele que lhe é superior, apenas o bastante ao seu estado evolutivo, sendo de efeito contraproducente ministrar-lhe conhecimentos que não poderia suportar. A evolução, sob todos os seus aspectos, deve ser procurada com afinco, pois é dentro dessa aspiração que vemos a verdade da afirmação evangélica. A quem mais tiver, mais será dado. À medida que o homem progride moralmente, mais se aperfeiçoará o processo de sua comunhão com os planos invisíveis que lhe são superiores.